É uma alegria estar aqui mais uma vez para a gente estudar um pouquinho juntos, né? Hoje nós vamos falar sobre Maria de Nazaré. Nós vamos falar sobre a mãe de Jesus. Nada melhor do que o final do ano para começar a preparar os nossos corações, quando já deveria ter preparado o ano inteiro, né? Mas vai chegando o final do ano, nosso coração vai ficando mais mexido, né? E recentemente nós tivemos um feriado aí, né? Que é o feriado de Finados. E eu falei, nossa, que interessante. Ontem eu estava num outro trabalho, né, assistencial lá no Maria Emília, quando foi falado assim para mim o seguinte, o amigo espiritual falou assim, olha, quando você for no Fé e Amor novamente, você vai falar sobre Maria de Nazaré. Eu falei, uai, como assim? Eu estava agendada para segunda-feira, dia 11, que eu estou falando sobre emoções que curam, e na quarta-feira estou falando sobre Paulo Estevam. Eu falei, como é que vai caber Maria de Nazaré aí? E aí, quando foi hoje de manhã, a Kátia falou assim, Si, você pode nos dar uma ajuda hoje? Eu falei, opa, já entendi o recado. Então é sobre Maria que nós vamos falar hoje. Dito isso, gostaria de convidar vocês a curtir a página do Grupo Borboleta Azul. É um grupo que eu faço parte. Nós temos um trabalho de Minha Melhor Reencarnação. Esse projeto, Minha Melhor Reencarnação, é uma ajudinha para quem quer fazer o seu processo de reforma íntima e não sabe por onde começar. Esse trabalho, Minha Melhor Reencarnação, é um projeto que tem duração de 9 meses, é feita inscrição antes, tá? E não é aberta ao público. É feito o processo seletivo das pessoas que realmente estão dispostas a participar desse projeto, e aí começa todo domingo. Provavelmente a próxima turma só vai ser só em abril do ano que vem, mas a gente, quando abrir as inscrições, avisa. E toda quinta-feira nós temos o grupo de autocuidado, tá? Agora o endereço certinho eu não sei. Eu sei que é na Faculdade Marquês de Olinda, aqui na Ademar de Barros, tá? O número agora fugiu. Mas quem quiser, é só entrar lá no Instagram do grupo ou no Facebook, Grupo Borboleta Azul, que vocês vão encontrar todas essas informações, tá bom? Então, quinta-feira, o grupo de autocuidado às 20 horas, das 20 às 21h30. Lá vamos falar sobre Evangelho segundo o Espiritismo, ter meditação e passe coletivo, tá bom? São todos convidados. Dito isso, fiz a propaganda, agora vamos para o assunto da noite. Maria de Nazaré, a mulher que trouxe a luz ao mundo, literalmente. É a história hoje da mãe de Jesus, mas vamos falar sobre exatamente durante a crucificação de Jesus e pós a crucificação de Jesus. Esse capítulo 30, gente, está no livro Boa Nova. Vocês já ouviram falar desse livro? Já leram esse livro? É maravilhoso, tá? Esse livro, gente, é o bastidor dos processos que os discípulos vivenciaram com Jesus. Eu não sei vocês, mas quando eu li a Bíblia, eu falava assim, por que fulano escreveu isso? Por exemplo, Mateus. Por que Mateus escreveu daquele jeito as lembranças que eles tiveram? Porque a Bíblia, gente, é na verdade as lembranças que os apóstolos tiveram durante a convivência com Jesus. Lembrando que nenhum escreveu aquilo que aconteceu no tempo que aconteceu. Por exemplo, o Sermão da Montanha. Mateus não escreveu exatamente no dia que aconteceu. Muitos foram escrever depois que Jesus já tinha sido crucificado. Então alguma coisa pode ter se perdido aí na memória, mas eles colocaram no papel que eles lembravam. Então, gente, o que é Boa Nova? É a boa mensagem, é a mensagem que Jesus trouxe, é o Evangelho. Evangelho esse que é simples, que traz boas notícias para nós, seres que querem ir a caminho do Pai. O Evangelho é um roteiro para nós retornarmos para casa, entrarmos em comunhão com Deus. Comunhão com Deus essa que está meio perdida, né? Meio desconectada. Porque a humanidade, os espíritos dizem que nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. E nos tornamos felizes quando nos harmonizamos com as leis de Deus.
a boa nova é para nos ajudar a entrar no caminho novamente. E aí, gente, vamos entrar na história de hoje. O capítulo 30, gente, é o último capítulo desse livro Boa Nova. É o relato da vida da mãe de Jesus após a crucificação. Eu coloquei algumas imagens para nós nos ambientarmos nesse processo dessa história tão linda que é de Maria. E aí eu vou ler alguns trechinhos com vocês, tá bom? E aí, durante o processo, vamos refletindo. Começa assim. Vai voltar a imagem, tá, gente? Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosa e indelével impressão. Com um pensamento ansioso e torturado, olhos fixos no madeiro das perfídias humanas, a ternura materna regredia ao passado amargurado de recordações. Ali estava na hora extrema o filho bem-amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Eram circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado, a amizade de Isabel, as profecias do velho Simeão, reconhecendo que a assistência de Deus se tornara incontestável nos menores detalhes de sua vida. Jesus estava ali diante da cruz de Jesus, olhando para o seu filho sangrando, com a coroa de espinhos, e o filho olhando para o horizonte. Maria estava em plena agonia de ver o sofrimento do filho. Ela não entendia por que aquele ser tão puro e tão bondoso estava sofrendo aquela crucificação. Crucificação que era feita para os grandes pecadores. As pessoas que cometeram os crimes mais severos da sociedade sofriam com a crucificação. E aí ela olhava para aquele ser tão amado que era seu filho, lembrou do momento da anunciação, quando o anjo veio dizer que ela estaria carregando o Messias. Ela lembrou das muitas lembranças amorosas em que conviveu com Jesus, os momentos em que ela tinha que buscar Jesus na estrada, porque Jesus estava pregando as palavras de Deus para quem estava passando a estrada. Lembrou do momento em que Jesus trouxe dois malfeitores, 2 ladrões para dentro de casa, dizendo que eram irmãos que precisavam de abrigo. E ela, lembrando com toda a doçura desses momentos com Jesus, ela não entendia o porquê o seu filho estava sofrendo essa punição. E olhando para seu filho, ela ficou se perguntando: o que fizera Jesus por merecer tão amargas penas? Não vira crescer de sentimentos imaculados sob o calor de seu coração? Desde os mais tenros anos, quando conduzia à fonte tradicional de Nazaré, observava o carinho fraterno que dispensava a todas as criaturas. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício? Uma voz amiga lhe falava ao espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Seu coração rebentava em tempestades de lágrimas, irreprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia sua afirmação de sincera humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Ela estava vendo seu filho sofrendo e uma voz amiga chega ao lado dela, dizendo que tudo é como deve ser. Será que diante das nossas provações, nós entendemos que tudo que acontece conosco é como deve ser? E Maria, na sua expressão de humildade, ela disse: faça-se a vontade do Senhor na sua escrava. Ela se entregava a Deus e entendia que tudo que Deus fazia na sua vida era o que era necessário. Ela entendia que a vontade do Criador era boa e agradável ao seu coração. Será que a gente já ouviu isso em algum momento no Evangelho? Um homem de bem? Alguém lembra? Gente, eu adoro esse capítulo, porque toda vez que nós estamos lendo alguma coisa do Evangelho, volta para esse capítulo, que estrutura o nosso roteiro
para nos tornarmos pessoas melhores, uma versão melhor de nós mesmos, um pouquinho a cada dia. E justamente nesse trecho nós vemos a confirmação que Maria já era esse ser de bem. Ela entendia que todo o processo que ela estava passando era para o bem maior. Será que a gente já entende isso? E Maria, naquele momento que está ali aos pés da cruz, chorando por seu filho amado, ela sente uma mão no seu ombro. E quem se aproxima nesse instante é João, o evangelista. Nós temos o João Batista, que é o primo de Jesus, e João Evangelista, que é um dos discípulos de Jesus. E ele se aproxima de Maria, abraça aquela mulher que ele enxerga também como mãe e tenta consolar de alguma forma, e os dois se ajoelham diante de Jesus na cruz e olham para ele, e de repente Jesus abaixa seu olhar para eles e diz assim, aliás, Maria diz para Jesus quando percebe que o seu filho está olhando para ela. Ela diz assim, meu filho, meu amado filho. E Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante do derradeiro momento a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes. Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse, filho, eis aí a tua mãe. Maria envolveu-se no véu do seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real. Isso, gente, está no capítulo 14, honrai o vosso pai e vossa mãe do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento em que Jesus olha para Maria, no seu sofrimento de mãe. Gente, qual mãe, qual pai não sofre com o ralado do filho? Imagina seu filho passando por todo o sofrimento, sabendo que seu filho é um ser de amor. Será que a gente ficaria como nesse processo? Maria estava ali diante do seu filho, tentando entender o porquê. E de repente, ele fala assim, eu sou teu filho, mas esse que está ao teu lado também é teu filho. Ame ele do mesmo jeito que você me amou. Engraçado que ele não fala isso, mas ele diz, mãe, aí está teu filho. Nessa grande frase, que é tão pequena no falar, mas tão grande no entendimento, ele está dizendo que nós devemos amar a todos os filhos de Deus como nós. Que devemos enxergar todos os filhos de Deus como nossos filhos também. Ele está nos dizendo que a terra, a humanidade, é a nossa grande família. Que a nossa família não é só restrita aos nossos laços consanguíneos. Que todos têm o direito e merecem ser amados. Será que nos nossos momentos de sofrimento a gente já enxerga isso? Já consegue entender que mesmo no meu sofrimento eu não posso deixar de amar e respeitar quem está ao meu lado? Foi isso que Jesus quis dizer nesse momento derradeiro. Nesse momento em que termina a crucificação de Jesus, todos os apóstolos começam a fugir, com medo das perseguições que poderiam sofrer, porque eles sabiam que seria isso que aconteceria. Maria
é retirada ali daquela região e fica afastada junto com a família de José. E começa um novo caminhar para os cristãos sem Jesus. Cada um tenta vivenciar o seu luto sem Jesus da sua forma, como entendiam como era vivenciar. E muitos continuaram a sua mensagem de amor, cada um numa região. Mas João, ele entendeu que ele deveria buscar Maria para viver junto com ele. Ele se organizou e ganhou uma casinha em Éfeso e decidiu chamar Maria para fazer parte da sua família. Ele conta para Maria que ele está pregando, fazendo evangelho com as pessoas nessa região e convida Maria para ir junto com ele. Maria fica muito feliz e ela vai junto com ele. Essa é a casa que Maria morou com João até os seus momentos finais. E aí eu vou narrar um pouquinho dessa história, tá? A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações que o mestre lhe fizera na cruz, surgiu na Bataneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. E João lhe contou a sua nova vida. Instalara-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. A notícia de que Maria descansava agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico aos que procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Sua choupana era então conhecida pelo nome da Casa da Santíssima. Essa casa, gente, está localizada em Éfeso, está na região, está na Turquia. A casa é um santuário católico e muçulmano localizado no Monte de Coressos, que fica situado a 8 quilômetros da cidade de Éfeso, numa colina rodeada de verde e de frente para o mar. Eu contei esses detalhes, gente, porque ela existe até hoje e é um santuário não somente para cristãos, mas para muçulmanos também. Porque Maria, com seu amor, ela acolhia a todos que chegavam na sua casa, ela acolhia como filhos necessitados do seu coração. Ela ganhou esse nome de Mãe Santíssima porque um leproso foi até a sua casa e ele foi curado. E durante esse processo de gratidão, ele se ajoelhou aos seus pés, beijou a sua mão e disse assim: sois a mãe do Cristo e Mãe Santíssima de todos nós. E a partir desse momento, a frase Mãe Santíssima ficou conhecida por todos aqueles que tinham carinho por Maria. Maria, durante muito tempo, ela sofreu com saudade de Jesus. A todo instante vinham as lembranças do seu filho amado. Todo o processo que ela passou junto com Jesus, de participar dos momentos de pregação no monte, ao lado do lago de Genezaré, no rio Tiberíades, todo o seu caminhar com Jesus sempre vinha às suas lembranças. E ela começou a ficar triste, porque viu que havia muitas brigas diante da aristocracia cristã. Aqueles que estavam convivendo, tiveram a possibilidade de conviver com Jesus, se achavam donos dos ensinamentos de Jesus. E não era isso que Jesus queria, e ela sabia disso. Ela ficou sabendo das brigas entre os cristãos e os judeus. E no seu coração começou a bater uma certa tristeza. E de repente ela ficou sabendo que os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos e sendo dados aos animais nos circos, para a diversão do povo. Ela ficou sabendo que os cristãos estavam sendo jogados aos circos romanos, para entretenimento do povo. Ela ficou muito triste. Nesse processo ela começou a orar,
para que todos pudessem receber algum amparo, algum auxílio nesse processo, passando por essas injustiças por amar o seu filho. O fato tiver origem em certa ocasião, quando desculpa, gente, já falei isso. A tradição criou raízes em todos os espíritos que não lhe deviam um favor de uma palavra maternal. Quando estava chamando de Mãe Santíssima, tá, gente? E ela, toda vez que era chamada de Mãe Santíssima, ela não se sentia digna do título, mas o seu coração se alegrava por ser chamada de mãe, por aqueles que ela não era mãe de verdade. Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus, mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para a sua alma um brando e delicioso tesouro do coração. Diariamente, acorríamos desamparados suplicando sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção de seu carinho. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o amoroso olhar de sua bondade, deixando nele transparecer toda a sua dedicação esternecida de seu espírito material. E Maria dizia assim: isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. Acho que a gente já ouviu isso nessa frase de Maria. Isso também passa. Quem sabe? Quem ouviu isso? Quem recebeu? Chico. Chico, nos seus momentos dolorosos, ele pede para Emmanuel trazer alguma mensagem de Mãe Maria. E aí Emmanuel traz essa frase, anota aí. Isso também passa. Quando a gente está no nosso sofrimento, a gente acha que não vai passar nunca, né, gente? Quando a gente está na nossa agonia, no nosso desespero, a gente acha que vai ficar ali eternamente. Mas a gente não pode esquecer dessa frase, que com certeza também vai passar. O problema é que a gente nos deixamos nos levar pela situação, porque não enxergamos uma solução. Mas o fato é que se algo está acontecendo conosco, é porque tem um processo de aprendizado que precisamos aprender ali. E quando o aprendizado terminar, com certeza nós vamos para a próxima fase, porque é assim que acontece na nossa vida, né? Nós aprendemos com aquilo e vamos para a próxima fase. Maria dizia exatamente isso, porque com certeza ela viveu isso. Às vezes a gente desmerece a dor do outro, o aprendizado do outro, mas a gente deve aprender a respeitar a vivência de cada um, porque toda história é importante. Toda história traz um aprendizado muito rico. Às vezes, porque a pessoa tem uma vida simples, a gente acha que não há um aprendizado nessa vida. Mas quanto mais simples, gente, mais desafiador é. Porque viver na simplicidade, na humildade, é para poucos. Quem diz, bate no peito, eu sou humilde, eu sou manso. Quem diz, eu vou dizer uma coisa, é porque não é. Porque quem simplesmente é, só vive a sua vida. Não faz marketing. E aí a gente para analisar. A gente tem feito muita propaganda das nossas vivências? A gente tem que aprender a viver mais na nossa simplicidade, na nossa humildade. Maria viveu essa simplicidade e quando chegavam até ali chamando ela de mãe,
Ela não se achava digna de ser mãe de quem se apresentava, mas ela acolhia todos como seu filho amado. E aí aqui entra nessa parte que eu comecei a falar com vocês. De súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se havia aberto para todos os que fossem fiel à doutrina do seu Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as notícias tristes. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhe os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus próprios corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis, em horrendos espetáculos. Então, no crepúsculo estrelado, Maria entregou-se a orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Embora a soledade do ambiente, não se sentia só. Com uma força singular lhe banhava a alma toda. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se um vulto de um pedinte. "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam a seu carinho. E ele disse: "Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Então um pedinte, na visão de Maria, chega dizendo: "Minha mãe, vim fazer-te companhia." Maria o recebe, sem problema nenhum, porque ela fazia isso a todos. Maternalmente, ela convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino falou-lhe do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que faziam pulsar o coração de tanta carícia? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e falou-lhe com profundo acento de amor: "Minha mãe, vem aos meus braços." Era Jesus visitando a sua mãe. Maria fica tão emocionada que ela fica olhando para Jesus, não acreditando que era Jesus diante dela. E ela começa a olhar as suas mãos e ver as chagas, os furos dos cravos que estavam nas mãos de Jesus. Ela olha para os pés e vê também os cravos. Ela procura no dorso de Jesus, próximo ao coração, o buraco da lança. E Jesus, percebendo que Maria estava querendo constatar que era ele, era mesmo, ele olha para ela com toda a amorosidade e diz assim: "Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos." Maria cambaleou de inexprimível aventura. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus. Mas o corpo, como se lhe paralisara, enquanto os seus ouvidos chegavam os ecos suaves da saudação do anjo, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas por entre as harmonias do céu. Maria já não falava, e numa inovidável expressão de serenidade por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que prendiam a vida material. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, e já a caravana espiritual se dispunha a partir. Aqui, gente, Maria já tinha desencarnado. Depois que Jesus a visitou,
ela ficou sozinha e naquele crepúsculo ela teve o seu processo de desencarne. Quando João voltou a casa, ela já tinha partido. E naquele momento Maria estava acompanhada por uma grande falange de amor. Anjos entoavam canções e ela sentiu grande conforto no seu coração. Ela não via mais Jesus, mas ela tinha certeza que Jesus estava esperando ela no reino de Deus. E nesse momento em que ela está ali observando que já está solta do corpo físico, a grande caravana começa a caminhar com ela. E ela começa a olhar para tudo que ela viveu ali com Jesus, ela começa a visitar toda a região que ela viveu. Só que de repente, ela lembra daqueles que estavam sofrendo em nome do amor do seu filho. E aquela caravana que estava sendo caminhada até os céus, de repente vai até a cidade que está prendendo os cristãos. Então, como um comando em respeito à Mãe Maria, aquela caravana se dirige àquela cidade que era adornada por carros, liteiras com escravos, e adentram a penumbra dos calabouços onde estão presos os cristãos. Quando se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo, desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas do reino de Deus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que lhe seguiam de perto. Quando ela entrou na prisão, ela sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciões que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar. Jovens que depunham no evangelho do reino toda esperança. Maria aliviou-lhes o coração antes de partir sinceramente. Desejou deixar-lhes no espírito abatidos uma lembrança perene. Que possuías para lhe dar? Ela pensou em pedir a Deus a liberdade para aqueles que estavam passando por aquela dificuldade. Mas ela lembrou que Jesus disse que com ele o seu fardo era leve, seu jugo era leve e o fardo também. Com Jesus nada era difícil quando se tinha entregue à sua vontade. A pergunta é, se hoje todos nós fôssemos presos, ficássemos escravizados, será que a gente teria essa alegria de servir a Jesus, dando o nosso testemunho de amor? E Maria entendeu que cada um estava vivendo ali a vontade de Deus, mesmo que fosse difícil. Então ela se aproxima de uma jovem, e essa jovem sente uma alegria imensa, porque servir a Deus dando seu testemunho de amor é a maior prova de amor que cada um pode fazer. E ela se aproxima dessa jovem encarcerada e diz ao seu ouvido assim: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. E de repente aquela jovem prisioneira sente uma alegria, um grande amor. E sem saber o porquê da sua emotividade, que lhe fez vibrar subitamente o coração, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando as suas amarguras em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Daí em instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. E no momento de inspiração que Mãe Maria deu àquela jovem, ela deu a sua prova de amor para que a jovem cantasse
dando o seu testemunho final, dizendo que mesmo no momento doloroso, a gente deve dar glórias a Deus. Será que nos nossos momentos de dor a gente consegue sentir alguma alegria? Será que nos nossos momentos de dor a gente consegue sentir que tudo é bom e agradável para nós? Eu já contei aqui para vocês o processo que eu vivenciei com o meu pai, né? Nos momentos em que eu vivi com o meu pai, que eu já contei aqui, mas eu só vou revoltar uma parte, é que quando o meu pai estava passando pelo processo dele, que foi doloroso, e eu ficava assim questionando por que ele tem que passar por isso. E aí eu lembrei de Maria, que dizia assim, isso também passa. É difícil a gente relembrar momentos dolorosos sem ficar emotivo, então peço perdão. Mas quando meu pai começou o seu processo de desencarne, em que eu percebia que o corpo não ia ter mais como sustentar a vida ali, eu entendi que todo o processo que ele estava passando era o que aquele espírito, que está como meu pai, precisava passar. E que eu não precisava ter pena, mas agradecer a oportunidade que ele estava tendo de vivenciar aquele aprendizado tão necessário para o seu espírito. Ver uma pessoa entrando em processo de falência, assim, você vê o corpo da pessoa deixar de funcionar e não poder fazer nada, é doloroso, gente. Doloroso quando a gente só vê com a matéria. Quando a gente começa a olhar sobre o espírito imortal, olhar através do olhar do espírito imortal, a gente entende que ele está sendo preparado para a próxima vida, para a vida real. Que quando ele desencarnasse e ele acordasse do outro lado, ele com certeza acordaria melhor do que ele estava ali naquele momento. Desde que ele estivesse vivendo aquele momento em serenidade, sem revolta. E qual era a minha contribuição em ver ele passando por aquele processo? Era lamentar? Não. Era dizer para ele que estava tudo bem como estava. Era dar conforto, amor e dizer para ele que o que a gente estava vivendo ali não ia acabar naquele momento. Que o amor que eu sinto por ele não acabaria ali. Quando nós estamos vivendo os nossos desafios com as pessoas que amamos, nós devemos entregar para ela todo o nosso amor. Esquecer do nosso eu e mostrar para aquela pessoa que ela é importante. Respeitar o processo que ela está vivendo e jamais diminuir o processo que ela está passando. Porque quantas vezes vocês já passaram por algum momento e a pessoa fala assim, não se preocupa não, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. É como se estivesse diminuindo a dor. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não aguenta ver a dor do outro. Porque a gente não vê o outro como capaz de lidar com aquilo. Quando eu estou falando, tá tudo bem, isso não é nada, nós estamos diminuindo o outro. E isso não é amor, gente. É o nosso egoísmo falando porque a gente não sabe lidar com aquilo, então a gente quer empurrar. Vamos aprender a viver as nossas experiências como elas se apresentam. Vamos aprender a respeitar as coisas como são e a vida de cada um como ela é. Amar é aceitar cada um como é. Se amar é aceitar como cada um é.
Maria, na sua vivência, na sua dor, ela não ficou falando: olha, eu estou sofrendo, meu filho foi crucificado. Ela simplesmente fez o que o filho dela ensinou: a amar a todos que se apresentassem a ela. Será que em nossas dores, nós estamos fazendo propaganda das nossas dores para que a gente fique como a vítima, como o coitado? Ou a gente transforma a nossa dor em amor, porque sabemos que é com o Pai que a gente deve prestar a conta? Maria, na sua expressão simples e humilde, ela nos ensinou o que é amar. Amar independente da situação que estejamos vivendo. Ela ouviu Jesus e vivenciou o que Jesus ensinou. Nós estamos ouvindo os ensinamentos de Jesus. Será que nós estamos vivenciando verdadeiramente? Ou só estamos contando uma história bonita para a gente se sentir confortável com ela? Evangelho é luz. Ele ilumina as sombras. Será que nós estamos nos permitindo iluminar as nossas sombras? Iluminar as nossas sombras é olhar para as nossas sombras e educá-las. Deixando de ser vítimas, nos tornando responsáveis por nossas vidas. Esse é o grande chamado do Evangelho. A autorresponsabilidade diante de nossa existência. O alto amor que devemos vivenciar. Porque eu só posso amar ao próximo quando eu estou me amando. E eu me amo quando eu me permito me curar, me libertar das minhas ilusões. Será que eu já estou me permitindo me curar, me libertar das minhas ilusões? Ilusão de que eu não controlo nada, que tudo é como deve ser, que eu vivencio as experiências que eu preciso, que eu não sou uma criança para ficar batendo o pé para que minha vontade seja feita. Quando falamos, Senhor, que seja feita a tua vontade, é realmente que seja feita a vontade do Criador e não a minha. Porque geralmente a nossa vontade está com o nosso ego, com o nosso egoísmo ali ativo. Maria, quando disse, faça-se a vontade na tua escrava, era essa entrega de humildade. Que tenhamos essa frase em nossa mente, neste finalzinho de ano, que nos permitamos vivenciar essa experiência como nós merecemos realmente. Que possamos deixar de nos auto-sabotar para vivenciar essa experiência de filhos amados de Deus. Porque Jesus disse, vós sois a luz no mundo. Que sejamos essa luz no mundo, nos amando e nos instruindo. Porque não é um momento que nós estamos vivendo somente. É todos os dias, a todo instante. Que Jesus e Mãe Maria nos ilumine e nos inspire sempre. E que sejamos o amor por onde for. Obrigada, gente.